Joãozão, já tá aí contigo. Pronto. Mas, ó, o que você não sabia, Bruno, é que aqui, no meu botãozinho, eu posso chamar de volta o comando, ó. Eu Chamei de bobeira. tô ciente já. É a vida de um imperador, desculpa, cara. Mas o que que. Olha só, eu tô tentando tematizar com um pouco mais de rigor, mas para chegar a um basicão aqui, que é o seguinte: vou dizer a expressão uma expressão bonita do Camus, que não tem nada a ver com isso, mas nos ajuda a compreender isso. Ele diz assim: o ser humano é a única criatura que pode não ser quem ela é. Ou seja, a noção de vontade e poder traz para a gente a possibilidade da vida não se afirmar segundo quem ela é. Por isso que a gente pode ter existências que sejam homogêneas, porém não singulares, fragmentadas, mas sem afirmar a pluralidade. A gente tem muitas existências nossas, humanas, que não suportam a finitude, mortalidade, transitoriedade. A maior parte, nós ocidentais, nós somos analfabetos e analfabetas para a finitude. Se alguém falar a palavra morte, a gente bate 3 vezes na madeira, né? Na madeira. Nunca entendi isso. A morte tem problema com madeira. E depois com o número 3, hein? Se bater 2 vezes, ela não tem problema. E se você bater 3 vezes uma lata, ela te pega também. Muito estranho isso, né? Quer dizer, é uma imbecilidade desgraçada, né? A gente tem problema com isso. Os rastros da finitude, da mortalidade. Então, isso mostra que, grande parte das vezes, as vidas se concretizam em detrimento da sua própria dinâmica. Entende? Para Nietzsche, é essa noção que foi o Alexandre que perguntou, de negação, uma vida que nega a sua dinâmica propriamente dita. Essa possibilidade só existe por um dado bem básico. A vida não tem natureza. A vida não tem essência absoluta, universal. A vida é performance. Ela é o modo como ela atua. Existem modos qualitativamente distintos da vida atuar. Ela pode atuar afirmando, promovendo os elementos que a compõem, pluralidade, formação de singularidade, temporalidade, transitoriedade, devir, ou ela pode atuar em detrimento disso. A nossa tradição, hegemonicamente, trabalhou em detrimento disso. Os valores que, para Nietzsche, se identificam com a noção de sentido organizador, os valores que conduziram a nossa existência, sempre tiveram pretensão de serem universais, absolutos, atemporais. Bem, isso mostra que esses valores nasceram de vidas alienadas da sua própria condição e que promoviam formas de vida alienadas de sua própria condição. Então, eu quero dizer assim 2 coisas para a gente chegar ao ponto central hoje. O Felipe está dizendo, é engraçado, porque justamente no século XIX, que o espiritismo, né, emerge trazendo uma ressignificação da noção de infinitude na visão da morte. Agora, como algo mais normal do que parece, ao invés de um fim que rompe com a relação bruscamente por causa da binariedade dos mundos. A morte não tão finita assim. Eu tenho problemas com essas narrativas, eu particularmente, né? Eu estudei uma época, até vou dar um curso que tem 2 livros, né, clássicos da tradição espírita, mas para mostrar um problema lá. Mas eu diria o seguinte, assim, essa fala é boa, Felipe. A gente não vai estudar espiritismo aqui, né? Ainda bem, seria muita coisa. Mas eu diria o seguinte, é que nós ocidentais substantivamos a morte antes de experimentarmos o verbo morrer.
Entende? O verbo morrer nos concerne. Diz respeito à finitude que nós somos. O substantivo morte aliena a morte da vida. Isso é um problema. Oi. Esse sofrimento eu posso dizer que ele é cultural, não é? Porque, por exemplo, há culturas em que eles celebram a morte como uma Então, passagem para um mundo melhor. É impressionante isso, né? Como é que isso é cultural? O choro, tristeza, também é cultural. Nessa situação, pelo menos, né? então, Felipe, o que que eu estou falando? Você está certíssimo. Porque eu estou falando assim, olha, essa é a tradição ocidental hegemônica. Tudo isso é construção histórica. Entende? São sentidos específicos da finitude. Então, você está certo. Né? Existem várias formas de se celebrar a finitude. A mortalidade é um elemento central da finitude. Então, justamente porque não há uma essência absoluta da vida, não há uma essência absoluta da morte. Existem viveres e morreres, no plural. Existem modos de se exercer a mortalidade, existem modos de se exercer a vitalidade. É isso que está em jogo para Nietzsche. Então, e disso daqui surge uma questão, Felipe, boa, é que o Nietzsche ele não vai cair num relativismo, todas as formas se equivalem. Não, não é assim, não. Porque o Nietzsche está preocupado com uma questão qualitativa. Mas qual o modo de ser desse exercício da vida? Qual o modo de ser desse morrer? Qual o modo de ser dessa singularidade? Qual o modo de ser? Entende? Qual é a qualidade que está em jogo ali? Que tipo de vida está sendo exercido ali? Os tipos de vida eles não se equivalem. Há uma diferença radical entre o tipo de vida Gandhi e o tipo de vida Hitler. Foram contemporâneos. É muito louco. Ah, mas é tudo vida? Não. Não há a vida, existem viveres. O Nietzsche está desconstruindo radicalmente esses substantivos que para a gente sempre assinalaram essências universais absolutas, e ele está verbalizando a existência. Antes da morte veio o morrer. E não é o morrer, morreres. Antes da vida vem viveres, no plural. Como se dão esses viveres? Como se dão os morreres? Como se dão as performances? Como? Olha que pergunta. Entenderam? Então, na condição humana, a noção de valor vai ganhar preponderância para Nietzsche. Porque o valor é que dá um sentido, é que orienta, é que forma um horizonte de sentido, onde a vida acontece, onde o viver acontece. Então, o Nietzsche, olha só a sacada agora, gente. Peguem isso aqui, que é extremamente importante. O problema do Nietzsche agora vai ser qual o valor dos nossos valores? Qual o sentido dos nossos sentidos? Qual a qualidade dos nossos viveres? Entendeu? Ele vai parar com essa pergunta assim, mas isso é verdade ou falsidade? Isso é certo ou errado? Vem cá, mas isso é do bem ou do mal? Essas perguntas vão começar a não fazer sentido. Então, duas coisas vão interessar Nietzsche. Aí, Felipe, você está muito certo. Quais as condições histórico-culturais de surgimento de um valor, de um modo de condução da existência humana na singularidade e na sua coletividade, porque tudo é relação. Ou seja, de onde vem tal valor? Essa é a primeira questão. Segunda questão, que é a mais importante para Nietzsche. Qual o valor desses valores? Qual é o critério para se avaliar o valor dos valores? A vida enquanto vontade de poder. Esses valores, diz o Nietzsche na Genealogia da Moral, promoveram a vida, potencializaram a vida ou estabeleceram vidas desvitalizadas? Entende? Afirmaram o múltiplo, o singular, o transitório,
ou mataram o múltiplo, o singular e o transitório. Vidas fundamentalistas são vidas narcisistas. Elas não suportam múltiplo e acham que singularidade é homogeneidade. Sabe? Modos de vida arrogantes, que são porta-vozes de verdades, que são inquestionáveis, porque o que está em jogo nessas verdades é a manutenção de vidas sem transitoriedade. Nietzsche vai avaliar, por exemplo, os critérios de identificação da verdade na modernidade ocidental. A noção central da verdade desde Descartes, que é a certeza. Porque a certeza, na tradição moderna ocidental, ela não orienta somente a ciência moderna. Ela orienta quem somos. Ela orienta quem somos. Pergunta do Nietzsche, qual o valor desse valor? Outra pergunta do Nietzsche, o que quer a vida quando ela só quer certeza? Ela quer se assegurar. Se ela quer se assegurar, ela não suporta o devir. Porque o devir traz à vida algo que é extremamente problemático. Extremamente problemático. A imprevisibilidade. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, não, Alexandre, estética é um dos elementos que ele estuda. O que interessa a ele é criar um método genealógico. Vamos lá. E aí, Alexandre, eu respondo a sua pergunta. O que é um método genealógico? É aquele que pergunta pelas condições de surgimento dos nossos valores e avalia o valor desses valores, tomando como termômetro a vida enquanto vontade e poder. O Nietzsche tem uma proposta com isso. Transformar a filosofia em máquina de guerra. Entrar no jogo histórico da produção de valores, de sentido, e tomar partido da vontade de poder de maneira afirmativa. Entenderam? Produzir possibilidades afirmativas de vida. Legal? Entenderam? Então, esse novo método do Nietzsche, genealógico, que pergunta pela gênese histórica de um valor, ele vai se ater às ciências históricas, ele vai ter que investigar historicamente que condições históricas favoreceram o surgimento do celibato como valor na sexualidade cristã. Entende? É isso. Virgindade como questão. Isso surgiu. Mas também a gente poderia falar o contrário. Você pegar a revista Marie Claire e tem lá as babaquices, os sexólogos, sexólogas falando como é que é a relação entre saúde e sexo. Quanto mais você trepa, mais saúde você tem, sabe? As pessoas agora começam a se culpabilizar de maneira inversa, né? Antigamente eu me culpava porque eu transava. Hoje eu me culpo porque eu não transo. Não é isso? Então, as pessoas começam a criar correlações, né? Estou meio doente, estou cheio de problema, por quê? Porque eu não trepo. É isso, sabe? São inversões. É sempre na base do imperativo, né? Sempre... É do tu deves, né? Ou tem que ser ou não tem que ser. É um saco, né? Ninguém pode escolher nada, né? É isso, sabe? Pessoas assexuais são doentes. Que porra é essa, cara? Sabe? Então, a pergunta do Nietzsche é: que condições históricas favoreceram, não determinaram o surgimento disso? Essa é a primeira pergunta. Qual o valor desse valor? Pode ser que o celibato, na minha vida, seja um elemento de potencialização da vontade de poder que eu sou. Na vida da Bia pode ser um inferno. Pode ser um sinal, um signo do contrário qualitativo. Uma outra qualidade de vida radicalmente contrária à minha. Porque o celibato não há. Existe o modo do celibato ser exercido, de novo.
Então, a pergunta do Nietzsche é sempre por isso. Que modo de vida está em questão aqui? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Parece uma viagem da maionese. É porque divindades, religiosidades, vão ser interpretadas genealogicamente para Nietzsche. Entendeu? Não é mais a pergunta: o Deus da metafísica cristã ocidental existe? Essa pergunta para Nietzsche esse Deus é um valor. Esse Deus conduz modos de vida. Quais os modos de vida estão associados a esse Deus? Eles nascem, esses deuses, deusas, de que modos de vida e promovem que modos de vida? Pegaram? Que tipo de vontade de poder está em questão na divindade cristã, tal qual o clero cristão formulou ao longo da Idade Média? É isso que está em jogo. Pegaram? Quero dizer exemplos bem básicos. Século XIII, o Papa mais poderoso da história do cristianismo ocidental católico, Inocêncio III, era contemporâneo de São Francisco de Assis. Os dois falavam o mesmo credo. Os dois repetiam as mesmas palavras na missa. Eram dois deuses. Genealogicamente falando, eram dois deuses. Um era um inquisidor, o outro era Francisco de Assis. Entendeu? É isso que está em jogo para Nietzsche. Significa que a palavra Deus, Jesus, essas palavras são idênticas dos dois. Mas elas não são a mesma coisa nos dois. Porque elas não são forças que atravessam o mesmo tecido vital. E como a vida é heterogeneidade relacional, eu tenho que saber, na vida da Bia é candomblecista. Ela é filha de Iemonjá. Na vida da Bia, Iemonjá atua como? Eu tenho que conhecer a multiplicidade de elementos e quem a Bia se tornou em meio à presença da Iemonjá com os outros elementos que compõem ela. Mas se a Márcia, que está aqui, também for filha de Iemonjá, essa força compõe a multiplicidade que ela é. Entende? Ah, mas as duas são filhas da mesma orixá. Não, em candomblé isso não existe, mas vai lá, dessa forma. Você tem a Iemonjá de uma, ela não se reduz à outra. Os caracteres semelhantes não significam idênticos. Por quê? Porque você tem que pensar o composto. Esse é o problema. E o que o Nietzsche está pensando é a qualidade do composto. Entenderam? O significado de uma divindade está ligado ao significado de uma performance vital, de uma qualidade específica vital. Entenderam? Então, as pessoas... isso, estou falando em universos diferentes, religiosos, é para entender o modo de questionamento do Nietzsche. Hoje se sabe, pelos estudos teológicos de meados do século XIX até hoje, que você encontra nas narrativas do Segundo Testamento da Bíblia cristã, o que a gente chama de Novo Testamento, vai lá, o Segundo Testamento, você não encontra um Jesus. Você encontra muitas variações de Jesus. Não tem a uniformidade que a dogmática cristã pensou, que a sistemática cristã pensou. Você tem uma multiplicidade muito grande nos 4 evangelistas canonizados, fora os não canonizados, nas epístolas paulinas, joaninas,
Petrinas, no Apocalipse, na carta de Tiago. Você tem muitas variações. Essas variações, para Nietzsche, é que interessam. Porque elas estão falando de variações de modos de ser. E o que interessa para Nietzsche é pensar a potencialidade qualitativa das nossas divindades. Entende? A potencialidade qualitativa das divindades. Professor, então seria da não binariedade um dos motivos pelos quais o mito na mitologia da divindade não cristã possui uma intenção. Na verdade, a gente está voltando ao que a gente viu da última vez, né, Felipe? Eu colocaria assim, os mitos eles não têm tentativas de explicar. Explicar no sentido causal, racional, como a gente imagina. Mas o mito ele é um logos, ele é uma racionalidade específica, não explicativa. Para Nietzsche, só para a gente ficar no Nietzsche, o Nietzsche, no Nascimento da Tragédia, ele fala sobre mito. E ele fala como surgem os mitos. É bem bonito. E ele coloca o mito num nível de realidade extremamente radical. E o mito ele surge porque, por meio dele, surgem formas afirmativas, segundo aquele livro, da gente lidar com a tragicidade da vida. Entende, Felipe, o que eu estou dizendo? Ou seja, para Nietzsche, naquele momento da obra dele, o mito é um espelho através do qual nós vemos as possibilidades afirmativas do caráter trágico da vida. O mito para ele é uma potência de afirmação estética do mundo, da vida. A vida é trágica, porém a tragédia é bela. Mais ou menos isso. Pô, tô sendo muito sacana com Nietzsche, mas é mais ou menos isso. Então, por isso é que o Nietzsche não quer explicar se as divindades existem. Ele não quer dizer qual é mais certo e qual é errado. Ele quer mostrar as possibilidades vitais em jogo nas hegemonias religiosas ao longo da história da nossa tradição. Entende? Pegaram o problema? Professor, você falou da questão de, meio que, pelo que eu entendi, né, a gente ele não quer fazer juízo de valor na divindade, coisas do tipo, mas é impressionante como é que a gente aqui no Brasil, ainda assim, né, é muito influenciado pela cultura judaico-cristã, etc. Tanto que a gente insiste muitas vezes, até que as pessoas vão dizer que não, mas é claro, vão ter sempre aquela ideia de que o orixá dela é melhor do que o do outro, ou porque esse orixá tem, ou porque eu sou filha, ainda tem essa construção, eu percebo isso. Né? Ou o santo católico, que ela é devota, é o mais poderoso, porque tem essas... Elas não veem, a gente aqui, pelo menos, essa dificuldade, a gente aprende, a gente estuda, né? Mas na prática, a gente quer sempre que o nosso seja o fodão, o melhor, ou o diferencial, ou que, entendeu? Só esse vai resolver minha vida. A gente não conseguimos pensar de uma forma, de certa forma, prática, né? Claro, estou falando isso na prática, né? Representativamente, talvez, de que todos ali estão em conjunto 100%, ou, enfim, o que não é muito importante, se é 100%, 90%, meio por cento, o importante é fazer a parte, né, daquilo ali. Assim, tentando traduzir isso para, né, uma questão nietzschiana, uma forma nietzschiana de se pensar. Eu entendi, eu acredito que você esteja realmente seja por aí que, né, que o Nietzsche esteja pensando. O problema da divindade, ou das divindades, sempre no plural, é que um Jesus Cristo são muitos Cristos. O do Inquisidor e o de São Francisco. Sabe? O do Malafaia, do Papa Francisco. Só pensando assim, caricaturas. O que está em jogo nessas variações? O que está em jogo não é a normatividade da crença. O que está em jogo é a performatividade da vida. É um modo de atuação das vidas. É isso que está em jogo.
Né? Isso para Nietzsche é muito importante, porque a gente vai chegar à divindade de Dionísio para ele, que é para ele uma espécie de tipologia afirmativa da vida que ele vê na Grécia Antiga, na Grécia pré-clássica, sobretudo, na Grécia trágica, aliás, melhor dizendo. Né? A Grécia trágica. E a gente ainda vai ver isso. Mas é importante porque a gente estuda divindade como a gente estuda de objeto, porque a gente é refém de uma maneira, de uma epistemologia muito datada, que é a epistemologia moderna. Ah, mas isso existe mesmo? Isso tem objetividade? Isso é assim mesmo? Cara, Deus morreu, galera. Essa oposição sujeito-objeto foi embora. Não tem essa dicotomia estanque, assim como a gente pensa. Não é bem assim. A gente tem que perguntar pela qualidade do caráter relacional que a nossa vida é. É isso. A gente ainda vai estudar Rubem Alves. Rubem Alves é um Nietzscheano brasileiro. Ele vai perguntar de que vidas se engravidam dos deuses e deusas. E o que os deuses e deusas falam das vidas que se engravidaram deles e delas? É mais ou menos, é por aí que o Nietzsche está indo. Sabe, olha, eu vou estudar esses fenômenos. Eu tenho um profundo respeito pelas tradições religiosas que eu vou, pela literatura. Né? Quando agora a minha pegada com a Umbanda, eu tenho respeito. Né? Um aluno meu agora me chamou, a tia dele é uma mãe de santo, que a pombagira dela vai dar uma entrevista para mim. Porra, eu tenho uma veneração, um respeito incondicional. Mas essas pessoas sabem que eu estou ali para pensar o problema. Eu estou ali para pensar o problema. Então, assim, às vezes eu ouço narrativas que eu fico pensando, como é que essas pessoas convivem com isso, cara? Como é que elas se fizeram tão amigas do medo? Como que as divindades alimentam medo? Como que essas divindades estão relacionadas a vidas embotadas? Que eu chamo de teologia do cagaço, vidas embotadas. Pode ser o Jesus cristão que vem, sabe, na tua glória, como um juiz, essa visão judicial da fé, né? Que ele vai julgar e separar o joio do trigo e pá, que diz respeito à escatologia cristã bem tradicional. Mas pode ser, por exemplo, uma figura de Ogum. Não vou falar nem Ogum de Candomblé, não, de Umbanda. Sabe, que bate no peito e tal, e tá. E isso acontece. Acontece em todo mundo? Não, claro que não. Mas isso é uma possibilidade da vida se realizar nesse elemento relacional que é Ogum. A questão nossa é, de alguma forma, esclarecer o que está havendo com a vida em meio a essas relações. Essa é a questão. Entende? Essa é a questão. Como diz o Deleuze, muito bem interpretando Nietzsche, ele disse que o Nietzsche nos ensinou uma lição boa. Pensar não é representar, pensar não é conhecer um objeto, pensar é criar possibilidades. Esse pensamento genealógico, que pergunta, em última instância, pelo valor dos valores, abre possibilidades, sabe? Abre possibilidades. Possibilidades qualitativamente diferentes de vida. Me desculpa, eu tinha 4 anos, minha mãe conta essa história. Eu estava jogando água na minha mãe quando ela me dava banho, e aí a minha mãe começou a falar, não faz isso, até que ela apelou para Deus. Minha mãe, educada em escola católica, apelou para Deus. Disse que se eu continuasse fazendo isso, o Papai do Céu ia me castigar. Porra, sem sacanagem, foi o único momento da minha vida que eu fui um gênio. Minha mãe disse que eu, na hora, olhei para ela e falei para ela assim, então ele não é mais meu amigo. Acabou, meu amigo. O quê? Vou ter medo do Papai do Céu? Então não é mais meu amigo. Aí ela disse que depois ela pediu desculpas. O que uma criança de 4 anos estava querendo falar para ela? Cara, isso restringe as possibilidades de vida. Cara, que questão interessante é como religião é coisa de adulto, né? Que adulto adora ser amigo
daquilo que restringe suas vidas. É muito louco isso, cara. Nietzsche, nesse sentido, é a afirmação da potência da criança, cara. Aliás, é uma imagem que ele usa no Zaratustra, primeira parte, capítulo 1, das 3 metamorfoses do espírito. Como o espírito, como o camelo se transforma em leão e o leão, por fim, criança. Aí diz lá, o que a criança tem que o camelo não tem? A criança é uma roda que gira a partir de si mesma. Um eterno sim, uma afirmação. É a inocência do devir. Inocência. Sabe o que significa inocência em alemão? Unschuld é a palavra em alemão. Unschuld é inocência, é não ter culpa, não ter dívida, não ter débito. Isso é inocência. Viver sem débito. Viver sem uma existência acusada de dívida. Você imaginou a divindade criança? Uma religiosidade criança? É isso que o Nietzsche está interessado, cara. Ele não está interessado em falar, isso não existe, isso é falso. Isso é bobeira. Bonito seria o Ogum de uma criança, no sentido nietzschiano. Um Jesus de uma criança. Um Exu de uma criança. Sabe? Um Buda Shakyamuni de uma criança. Um Brahman de uma criança. Sabe? Cara, ia ser muito maneiro. Né? O problema é que crianças não precisam nomear seus deuses, né? Essa é a questão. Que é o problema. Se nomeassem, cara, imagina a leveza. Então, o Nietzsche está interessado nessa porra. Por isso que a morte de Deus não é ateísmo. Morte de Deus é a possibilidade de questionar agora de onde nasceram as nossas divindades e que formas de vida elas promoveram. Pegaram? A gente vai ver no próximo encontro, que eu vou entrar melhor nesse livro, O Anticristo, que o Nietzsche vai entrar aqui e vai decepar o modo hegemônico do cristianismo fabricar valores, fabricar sentidos. E vai distinguir Jesus de Nazaré do Cristo dos cristãos. Jesus não era cristão, ele vai dizer com todas as letras. E o evangelho de Jesus morreu na cruz. A igreja é filha de Paulo e Paulo da tradição sacerdotal judaica, que não é a tradição dos reis e profetas da tradição judaica. Então ele vai fazer várias distinções para dizer o seguinte: Jesus era um Buda em solo pouco indiano. O cristianismo é anticristão. Porque nos valores cristãos, hegemonicamente falando, ele sempre está falando em hegemonias, hein, gente? O Nietzsche vai dizer que o que está em jogo nos valores hegemonicamente cristãos é a divinização do ressentimento. Por isso, o cristianismo é uma religião bélica, persecutória. Ela está sempre caçando um herege, inventando uma bruxa. Eu sou de tradição protestante, eu posso falar isso, que vive há mais de 20 anos essa merda. Está sempre procurando uma bruxa, inventando um comunista, sabe? Sempre transforma o crucificado em crucificador. É isso que o Nietzsche vai falar. Ele está falando de qualquer... Não, ele não está falando de qualquer, não. Ele está falando do caráter sacerdotal da tradição cristã legado pelo paulinismo. E vou adiantar. O Nietzsche chega a falar o seguinte: quando Jesus morre na cruz, né, a cruz é um problema seríssimo para quem estuda Jesus. Porque tem muito adereço histórico na noção de cruz. Mas a cruz nua e crua, ela é um suplício de que os persas legaram até chegar aos romanos. E só morria na cruz presos políticos. Então tem um problema político da cruz.
E você tem um problema prévio na tradição judaica que os 72 notáveis do Sinédrio é que mandam Jesus para o Império Romano matá-lo. Então você tem lá dois problemas. Tem duas acusações contra Jesus. Ele é um blasfemo, que era o pior herege da tradição judaica. Quer dizer, Jesus era um herege, olha que loucura. E ele morre como preso político, segundo o Império Romano. Você tem dois problemas aí. A pergunta do Nietzsche é como Jesus morre? Como a cruz aparece para Jesus? Ele vai dizer, a gente ainda vai ver, a cruz foi a última oportunidade de amor de Jesus. Legal, a gente ainda vai ver isso. Mas agora vem a pergunta do Nietzsche. Será que Jesus fez uma pergunta que a gente faz sempre? Que é, quem me matou? Quem me perseguiu? Quem quer a minha morte? Nietzsche vai dizer, não, isso não aparece em nenhum lugar, e mais, isso tem nada a ver com a vida de Jesus. E aí Nietzsche, que era um grande conhecedor de história do cristianismo, diga-se de passagem, o Nietzsche diz assim, mas da onde veio a pergunta, quem matou Jesus? Que tipo de vida se preocupou com essa questão? Somente vidas vingativas se interessaram por quem matou Jesus. Não é à toa que o que vem dessa pergunta é o antissemitismo cristão que atravessa toda a história das igrejas cristãs. Toda a história. E aí a pergunta do Nietzsche, a questão do Nietzsche é óbvia. O Cristo manipulado pela tradição cristã, que se interessou pela pergunta quem matou Jesus, não é o Jesus que morreu na cruz. A tradição cristã transformou cruz em vingança. Enquanto Jesus afirmou o amor como lógica derradeira da sua vida em meio à cruz. Entenderam o que eu quero dizer? Eu só estou citando Nietzsche, não sou eu falando não, hein? Porque eu acho que Nietzsche, nesse sentido, deu alguns moles, mas vai lá. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que o modo de perguntar de Nietzsche não está interessado quem tem a verdade, quem é o fodão da parada. Ele está querendo identificar que vidas distintas estão em jogo nessa questão. Um está preocupado com quem matou e, portanto, como nós nos vingamos. E o outro está perguntando como eu posso amar, inclusive, tendo a cruz como lugar do meu amor. Entenderam? Entendeu o que eu estou dizendo? Ah, mas o nome é Jesus. Os cristãos falam de Jesus. O nome é Jesus. Mas são dois Jesus diferentes. Pegaram o problema, gente? Entendeu? Eu estou devagarzinho introduzindo. É uma maneira não metafísica, não binária, no sentido tradicional, não moral, de compreender um como o bem, no sentido do substantivo, e o outro como mal, no sentido do substantivo. Entenderam? Alguma questão, alguma dúvida, alguma crítica? Professor? Oi. Então, eu entendo que existe existe, já aponta para isso, né, o que eu venho vendo aqui na UERJ, com um amigo também que estuda na UERJ, assim, que existe um sentido maior, né, nas coisas que o Nietzsche escreve. Só que você falou semana passada, cara, leem para a próxima aula o Anticristo, maravilhoso. Aí eu fui ler. E assim, eu não consigo. Eu não terminei de ler, né? Eu li as primeiras páginas e li o final. Então, mas eu vi assim, o Nietzsche fazendo crítica à compaixão que eu fiquei
com vontade de vomitar. Assim, sem entender por que alguém falaria isso, apesar de todos os problemas, né, que traz o cristianismo e tal. Diz que as pessoas... Isso é uma forma de alimentar a fraqueza, que as pessoas... os fracos, a compaixão tem que desaparecer para essas pessoas desaparecerem da humanidade, né? Está escrito lá. E depois, no final do livro, ele elogia César Borgia, um homem corrupto, assassino, que vivia pela ganância e cobiça, luxúria, né? O sexo, o dinheiro, poder, né? Ou seja, mas sob o manto da santidade católica, né? Que ele era um bispo e foi nomeado por um papa, né? Da família dele, o Rodrigo Borgia, né? Ou seja, era uma família mafiosa dentro da igreja. Que elogia esse cara como um homem fantástico, maravilhoso, e critica o Lutero, porque o Lutero veio dizer, olha, a igreja é hipócrita, a igreja ensina uma coisa, mas está fazendo totalmente errado, diferente do que ela ensina e que é cristão. E assim, aí critica o Lutero, o Leibniz, o Kant, ou seja, os alemães, né? Ou seja, tudo que é de maravilhoso, nós modernos, nós hoje em dia contemporâneos, né, achamos maravilhoso, Nietzsche coloca como lixo da história e um homem corrupto. Ou seja, o que eu vi, assim, eu não sei o que o Nietzsche está querendo dizer com esse livro, mas eu entendi que o Nietzsche não entende a modernidade, né? Ele não aceita, porque a compaixão e criticar um corrupto como esse, que ele deveria ter sido feito, são valores modernos, né? Não tem mais nada a ver nem com o cristianismo mais. A lei vai prezar pela honestidade, a lei vai prezar pela compaixão, entendeu? Os direitos humanos, a partir lá da Revolução Francesa. Então, assim, eu queria saber que sentido tem essas críticas que ele faz, porque para mim não faz sentido nenhum. Um filósofo, por mais que ele, né, queira, eu acho que evidenciar os problemas do cristianismo, colocar essas coisas... Vamos lá, João, vamos lá. Calma aí, cara, por partes. Primeira coisa que sim, você tem que ler essa obra toda. Você leu o início e o fim, tem que ler toda. Segunda coisa é que você tem que ler as obras que estão ao lado dela. Ele publica várias ao mesmo tempo. Leia Et Homo, que é a obra que está do lado dessa daí. Ele vai dizer, nunca falei contra pessoas, mas somente contra tipos. Então, para eles, a gente ainda vai ver isso. Um nome próprio é uma tipologia, não é uma pessoa. Essa é a primeira questão. A outra questão é que a genealogia ela tem um sentido de mobilidade valorativa da história. Ou seja, ela quer promover deslocamento de valores. Então, esse é um outro tipo de fazer filosofia. Ele não está interessado em ler, na história da filosofia, quem era mais portador da verdade ou menos, quem é mais genial ou menos genial, quem é muito bom, quem não é muito bom. Ela está interessada em mostrar como o autor ele participa de formações axiológicas, valorativas, e que esses valores eles trazem qualidades específicas, porque eles valoram, eles estabelecem sentidos para as vidas em questão. Então, pensar genealogicamente é você tomar partido de certos modos de ser. Foucault, Deleuze, Guattari, um monte de gente vem daí, entende? Vem dessa galera. Entendeu? Então, não é uma... Pensar agora para Nietzsche é outra coisa. Vou usar o exemplo da compaixão que você citou aí. Ó. Acabou de sair um livro meu, que é sobre compaixão. Aqui está o título. Chama-se, na verdade, o título é Compaixão e Revolta. Tem uma parte só sobre isso que você está falando. Então, João, não vou te remeter ao meu livro para você comprar, não. Não precisa se preocupar, não. Mas tem uma parte aqui que eu analiso e faço uma crítica a Nietzsche. Mas essa crítica a Nietzsche tem que saber ser feita, porque o Nietzsche não está chamando de compaixão qualquer coisa. É porque em alemão, Mitleid, que é a palavra para compaixão, para Nietzsche, tem o sentido de comiseração. A comiseração, para Nietzsche, ela é uma experiência valorativa do sofrimento. Ou seja, interpretar o sofrimento
como sendo sinal de desvalia. Isso é bem da nossa tradição. Se há sofrimento, há pouca vida. Se não há sofrimento, há uma vida mais plena. Novamente falando, não existe outro sofrimento para Nietzsche, existe o verbo sofrer. Então, como é que nós operamos com essa ideia hegemônica de que o sofrimento, a priori, ele é uma merda? Como? Da onde vem isso? Mas eu vejo a Bia sofrendo. E aí eu parto do princípio de que o sofrimento é uma merda. Então, para exercer uma virtude, que seria a compaixão, no sentido de comiseração, eu tenho que tirar a Bia do sofrimento. Mas será que não existem sofrimentos que são caminhos de autoafirmação da vida? Será que muitos sofrimentos não são condições de transformações qualitativas das vidas? Então, o que o Nietzsche vai dizer é que uma coisa é a benevolência e o amor, a outra é a compaixão. A compaixão, para ele, no sentido de comiseração, ela é uma experiência moral do sofrimento. O amor, a benevolência, ele diz no Humano Demasiadamente Humano, ela permite que quem sofre transforme o sofrimento em possibilidade criadora da vida. Então, Aline, o sofrimento para Nietzsche tem várias por isso que eu disse, é um verbo sofrer mais do que substantivo. O sofrimento, Nietzsche tem vários lugares onde ele fala. Certos sofrimentos, eles são momentos da vida. Momentos, a vida entra em ocaso. Então, são momentos, a vida não pode não ter ocaso. Então, sofre-se, claro. A questão são os sentidos que orientam o nosso sofrer. Esse é o problema. Então, nossa tradição moral interpretou o sofrimento como oposto à vida. Por isso, o sofrimento tem que ser combatido. Por isso, a noção de céu não abarca sofrimento, por exemplo. Por isso, as nossas utopias não têm sofrimento. Então, o que o Nietzsche quer é, de alguma maneira, dizer o seguinte, olha, tem um texto do Zaratustra que se chama Dos Compassivos. E o Nietzsche diz lá o seguinte, o que a gente faz melhor para alguém que está sofrendo não é tirar o seu sofrimento, é se alegrar diante desse alguém. Porque a alegria, diz o Nietzsche, traz a possibilidade da gente apropriar-se do sofrimento de modo criador. Então, o Nietzsche não prega nenhuma indiferença em relação ao sentimento. O Nietzsche está querendo avaliar as possibilidades do sofrimento fora do eixo moral da comiseração. Agora, no meu livro, eu mostro que isso tem um limite lá, que eu não vou tratar aqui, que é um limite histórico. Mas o que o Nietzsche quer com a noção de sofrimento, de compaixão, aliás, tem uma variação também que eu não vou falar aqui, mas o que ele quer com essa noção é dizer que Dionísio fez do sofrimento uma promessa. O cristianismo fez do sofrimento uma acusação à vida. É assim que ele diz no Et Homo, por exemplo. Então, Leandro perguntou aqui, essa noção de morte de Deus nos oferece um aparato cognitivo que não é binário. Esse binarismo é o que permite a divindade autoritária, entende? É por aí. Também a divindade autoritária, uma divindade moral e uma divindade normatizadora. Também, isso mesmo, Leandro. Mas o que eu estou querendo dizer, João, é o seguinte, é que um autor como Nietzsche a gente tem que ler com cuidado. Porque o Nietzsche tem um projeto com essas obras. Projeto genealógico, ele tem, por exemplo, uma das coisas que atravessa as obras finais do Nietzsche é a ironia. Ironia, que está lá em Sócrates, que ele retoma como uma potência crítica. E que atravessa também a obra de um Kierkegaard, que é um autor cristão, irônico.
extremamente corrosivo. Então, César Borges, para ele, é uma tipologia. Quando Nietzsche fala o que significa o além do homem, Übermensch, em alemão, né, super-homem, além do homem, ele diz César com alma de Cristo. Entende? Então, o Nietzsche é um pensador que vai jogar com imagens, personagens históricos transformados em tipologias, vai jogar com a etimologia das palavras em alemão. Entende? Então, a gente tem que ter certos cuidados. E eu não estou defendendo o Nietzsche, não. Eu acho que Nietzsche tem problemas sérios. Não é nada disso, não. É porque essa obra é uma obra que a gente tem que ler com muito cuidado. Porque senão a gente vai falar, Nietzsche então é cristão, ele está falando aqui, ó, no número 39. O evangelho de Jesus morreu na cruz, só um homem o conheceu e esse morreu com ele. Caramba, que coisa ali. Muita gente achou isso. E o Nietzsche não queria isso. Entende? Então, João, você está certo. O Nietzsche, por causa dessa obra e do Et Homo, ele enlouqueceu no ano seguinte, né? Tudo indica por causa de uma sífilis. Tudo indica, não se sabe bem. Ele ficou louco e morreu em 1900, né? 11 anos de loucura. Muita gente viu no Anticristo e no Et Homo sinal de demência. Até que Freud, em 1902, deu um curso junto com psicanalistas, com colegas, aliás, de pesquisa, onde ele apresentava tanto o Anticristo como o Et Homo para dizer o seguinte: esses textos têm sobriedade do espírito e não demência. Entendeu? O Freud foi obrigado a se pronunciar para dizer, não tem doença mental aqui, não. Por que ele viu isso? O Freud, ele leu Nietzsche muito tempo. Ele até tem um texto clássico do Freud que ele diz assim: se eu lesse mais Nietzsche, não precisaria pesquisar e pensar. Ele para de ler Nietzsche. Por que é importante essa fala do Freud? Porque as pessoas estavam vendo uma espécie de arrogância que era sinal de doença mental. O Freud falando assim, não, isso não é bem isso aqui não, gente. Isso aqui é a agudeza do espírito, isso aqui é clareza. O Nietzsche está polemizando, ele está criando personagens, ele tem um pensamento imagético. Isso aqui é uma outra brincadeira. Entendeu? Isso, você está certo, João. A gente tem que tomar cuidado para não divinizar o estilo, para não divinizar a imagem, que é que muita gente no Brasil faz. Pega o Nietzsche para fazer umas festinhas, acha que pode falar mal de qualquer coisa. Não é bem isso que o Nietzsche quer. Entendeu? Mas você está certo, é escandaloso. Agora, eu diria para você, já que você começou a ler o livro, o primeiro conceito que ele trabalha no livro é chamado hiperbóreo. Hiperbóreo, que vem da mitologia grega, que é aquele que está para além do próprio norte, que são aqueles tipos resistentes, potentes, que estão, de alguma maneira, para além do próprio norte. É uma mitologia grega. Por que ele quer falar isso? Porque ele acha que ele está fazendo esse livro como um hiperbóreo. Então, o Nietzsche, ele não é um cara que não compreendeu a modernidade. Ele está pensando a modernidade como um hiperbóreo. O que significa isso? Qual é a qualidade axiológica hegemônica na modernidade da qual eu não compartilho? Isso é um hiperbóreo. Entenderam? Então é isso, João, é polêmica, meu camarada, é bomba. Cara, eu dou Nietzsche há muitos anos, eu dou cursos de Nietzsche. E eu tenho medo do Nietzsche desgraçado, porque ou a galera entra numa euforia, ou a galera entra numa reatividade mesmo, porque é isso. Não, e, professor, só um comentário rápido. Fala lá. É isso, é o seguinte, é isso, porque assim, esse comentário, se a pessoa lê o Nietzsche, pega esse livro e lê, vai, na mesma hora vai pensar, isso aqui cabe na boca do Hitler, isso aqui cabe na boca do Bolsonaro. E é verdade, porque existem os nazistas, Hitler gostava de Nietzsche, lia, né? E até hoje existem pessoas que são bolsonaristas e neonazistas mesmo, assumidamente, que são neonazistas, que usam Nietzsche como se fosse o ideólogo deles, né? Assim,
Isso existe, isso é real. Mas, olha, eu posso te falar com toda certeza. Essa aí eu tenho certeza. Me desculpem aqui a minha arrogância, mas não entenderam nada. Porque o Nietzsche era um crítico pesado das práticas antissemitas, de certas práticas capitalistas, inclusive socialistas, anarquistas. Ele tem milhares de textos arrebentando isso. Então, ele tem milhares de textos contra essas apropriações. Em 1934, Pierre Klossowski, um grande estudioso de Nietzsche, na França, e o Georges Bataille começaram a publicar uma revista chamada Acéphale, né, de acéfalo. Ela agora está sendo publicada em português, com as imagens de 34. O primeiro tomo é Nietzsche e o fascismo. Então, já nessa época, eles estavam mostrando a inviabilidade de transformar Nietzsche num personagem fascista. Então, por que que é? Eu posso te responder de maneira bem básica, pelo que a gente viu hoje. Tem muita coisa, hein, para tratar disso, mas uma coisa bem básica. Se o Nietzsche está dizendo que a vida ela tem como modo afirmativo de ser criação de singularidades que nascem da pluralidade, pluralidade é a condição da singularidade. Não existe fascismo onde a pluralidade tenha lugar. Entende? Então, assim, apesar do perigo que a gente tem, o Nietzsche é um filósofo. A gente tem que levar a sério isso, sabe? Porque a gente está aqui para estudar Nietzsche, cara. Isso aqui é filosofia. Nietzsche não é a literatura de botequim, apesar de eu gostar de discutir Nietzsche no botequim, é bem legal. Mas não é uma literatura que você vai pensar e falar, comparar Nietzsche com meia hora, sabe? Não é meia hora. A gente não faz isso com Guimarães Rosa, sabe? A gente não faz isso com Kant. Então, a gente que está estudando filosofia, a gente tem que ser capaz de falar isso. Gente, Nietzsche não é meia hora. Nietzsche não é meia hora. Se fosse assim, eu quero dizer uma coisa. Tomás de Aquino apoiou a Inquisição Romana. Está lá. E ninguém diz que as práticas persecutórias da Alta Idade Média são filhas de São Tomás de Aquino. Entende? Ou não são filhas, não. Que ele é um grande responsável pela manutenção dessas práticas. Não. Então, nós que estamos estudando aqui, temos um dever ético, não moral, um dever ético de falar assim, galera, olha só, vocês estão aí colocando essas palavras aí, em Nietzsche o significado é outro, cara. Isso é uma obra complexa, isso é um autor difícil. E é difícil porque ele está lidando com a crítica de uma tradição que está ruindo. Então, não é estalar o dedo e compreender, né? Uma vez eu li um livro de sacanagem, Oppenheimer em 90 minutos, da editora Zahar. Estava viajando para São Paulo, estava lá vendendo. Não, tinha encontrei um amigo que me deu o livro. Eu li Oppenheimer, um físico, em 90 minutos. Aí cheguei lá, eu fui dar uma conferência em São Paulo, cheguei para os amigos meus, comecei a falar de Oppenheimer. Aí os caras falaram assim, caraca, você está estudando física? Eu falei, não, cara, eu li um livrinho, Oppenheimer, em 90 minutos, que era aquela coisa bem blasé, bem caricata. Aí eu decorei as palavras e ficava repetindo. Eu não entendo nada de Oppenheimer, não entendo nada de física. Física quântica, física, sabe? Física subatômica, eu não entendo porra nenhuma. Então a gente tem o dever de fazer isso com a filosofia. Não existe Nietzsche em 90 minutos, não existe Derrida em 90 minutos, não existe Guimarães Rosa, não existe Angela Davis em 90 minutos, não existe Judith Butler, sabe? Não existe. São autores e autoras complexos. E a gente tem o dever de colocá-los no lugar deles e delas. Então, João, você está certo. Numa primeira imagem é isso. A nossa tarefa aqui é não ficar na primeira imagem. Nem para festejar e nem para, sabe, falar, fudeu. Só para trazer o nosso colega aqui à discussão também, essa frase que ele colocou aqui, eu li, eu estou me referindo exatamente a isso aqui. Os fracos e os malogrados devem perecer. Primeiro princípio de nossa caridade, ou seja, morrer essa gente para fazer um favor a elas, né? Gente não. E realmente deve-se ajudá-los nisso. Eu lembrei do Holocausto.
Na hora. Não, 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 E não. realmente, como se isso aqui fosse um imperativo. Hitler leu isso aqui e falou, não, realmente, você tem razão, Nietzsche, eu vou fazer. Mas não, Na hora eu pensei isso. você está certo, você está certo. Foi o raciocínio do Hitler, né? Foi o raciocínio dele foi esse, né? Por isso que é difícil a gente entender mesmo. Você está certo. Eu posso te falar agora de cabeça assim. O Nietzsche ele tem um princípio de seletividade que não tem nada a ver com Darwin. Nada. E essa seletividade diz o seguinte: quando uma vida está pronta para cair, devemos ajudar a queda. Por quê? Ele diz isso no Zaratustra. Porque sem que a vida caia, ela não se levanta. A seletividade, ela é tipológica. De novo falando. É fácil perceber isso. Você está numa relação amorosa. Ele não está fazendo apologia à eutanásia aí, quando ele fala isso, né? Não, 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 cara. Isso a gente lê assim, é um anacronismo. Nem existia a eutanásia como problema técnico, né? Mas é fácil pensar isso. Nós temos uma relação amorosa cuja vitalidade morreu. Como é que é possível revitalizar uma relação desvitalizada? Ela, de alguma forma, ela tem que cair. Ela tem que se desfazer. Ou seja, é o tempo da sua morte. Tem um texto do Zaratustra que se chama da morte voluntária, em que ele diz que, a expressão que começa diz assim, ainda soa estranha a doutrina que diz, morre no tempo certo. Quem não morre no tempo certo, como pode viver no tempo certo? É assim que começa o texto. Ou seja, muitas vidas deixaram de morrer no tempo certo. Deixaram de cair no tempo certo. Então, a mortalidade, que não é o fim da vida, mas é um caráter do próprio viver, viver é mortal. Exige que a gente morra diversas vezes. Exige que a gente caia diversas vezes. Exige. Se uma relação não se desfaz no tempo em que ela não pode perpetuar-se do mesmo modo, como é que ela se reinventa? Então, a noção de seletividade para Nietzsche é se na ideia de comiseração, a compaixão como comiseração, eu não deixo a Beatriz, a vida da Beatriz se reinventar, como que eu posso estar favorecendo a Beatriz? Como que a Beatriz pode se potencializar se eu embotei a sua queda? Então, João, a seletividade, aí em outros textos, olha, eu citei alguns textos de cabeça aqui, Nietzsche tem muitos textos sobre isso que eu estou dizendo. Entende? Por isso que eu estou dizendo, é um autor que a gente não pode ler. A gente não pode ler nenhum autor assim. A gente não pode entender com as nossas palavras o que o autor está dizendo com as mesmas palavras. Não. Se você lê Kant assim, você não entende nada. Hegel, impossível. Aristóteles, não existe. Entende? Então, ao falar compaixão, a gente tem que se perguntar o que compaixão é no léxico desse autor, dessa autora. Por exemplo, uma palavra clássica que a gente tem usado agora com esses movimentos de lutas decoloniais ou feminismos e tal. Quando a gente fala invisibilidade. Invisibilidade é um termo técnico, cara. O que significa invisibilidade na obra de uma Butler? Que está ligada à noção de abjeção. Mas todo mundo fala hoje. Vidas abjetas, vidas subhumanizadas. O que significa isso na Butler? Entende? Que significa invisibilidade para quadros epistêmicos. É assim que ela fala. O que é um quadro epistêmico? Cara, não tem, é muito diferente do que a gente fala no cotidiano. Ou as pessoas falam, às vezes, das lives e tal, que para algumas pessoas isso já se tornou até... Né, a gente já sabe até a sequência da fala, porque isso tem lugar, no lugar de luta política é óbvio que tem. Mas quando a gente vai perguntar para Butler, que é uma filósofa, o que é invisibilidade ligada à abjeção? E vulnerabilidade, essa palavra que está todo mundo falando hoje. Butler tem uma filosofia da vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? Ela também tem uma filosofia ligada à precariedade. O que é precariedade? 99% das pessoas, quando falam isso, elas falam isso de maneira moral. A Butler vai dizer que a vulnerabilidade é ontológica. A vulnerabilização é política. A vulnerabilidade é ontológica.
Cara, são distinções muito sérias. É claro que quando eu estou falando aqui num bate-papo e tal, numa live, numa palestra, para um grande público, eu não vou ficar brincando nessas distinções. Mas a gente está aqui, na UERJ. Entende? Aqui não dá. Deve ser o que a direita chama de vitimismo, né? O quê? Pejorativamente, a vulnerabilidade, talvez, né? Talvez. Não tem nada a ver com isso. Não. A vulnerabilidade significa o fato de nenhuma vida se bastar fora das suas relações de cuidado. É outra coisa. Entende? O que eu estou dizendo é que em filosofia, uma mesma palavra não forma o mesmo conceito. A gente está falando de Nietzsche. A pergunta nossa, o que significa compaixão em Nietzsche? Quais são as variações desse conceito em Nietzsche? A mesma pergunta eu faria, eu ajudei uma amiga minha que fez doutorado em Guimarães Rosa, que é um autor que eu gosto. E eu fazia uma pergunta para ela sem parar. O que significa sertão em Guimarães? Isso é difícil de entender pra cacete. O que é sertão em Guimarães? Eu falava toda hora para ela, fulana, volta, o que é sertão para esse cara? Não é o sertão de Euclides da Cunha, não. O que é sertão para Guimarães Rosa? Entende? Porque ela está fazendo uma tese em Guimarães Rosa. E esse é o espaço da gente questionar isso. Entende? Então, é óbvio que se eu usar a linguagem do Nietzsche hoje em vários espaços, fudeu. Mas a gente está no espaço de estudos de filosofia da UERJ e a gente tem o dever de falar, opa, sabe? Vamos dar um passo atrás, vamos entrar nesse cara. E aí perceber a riqueza ou a pobreza, a pertinência ou não, aí a gente depois pode ir. Eu acho que hoje isso não faz muito sentido. Teve um cara na França que tentou copiar Nietzsche, deu merda. Entretanto, isso tem um lugar histórico, isso tem muitos propósitos filosóficos. Gente, fomos. Alexandre, só fazer um... Fala, Matheus. Só um comentário. Eu concordo plenamente com você que a gente... E eu me interesso muito pelo que você está falando, para explicar tudo. Eu coloquei essa frase aí, realmente eu achei assim, bem problemática, mas eu acho que a gente tem que realmente se esforçar para compreender, porque ele é um cara muito profundo, né? Eu reconheço muitas coisas que eu fico realmente... assim, me tocam muito do Nietzsche. Tem coisas que são muito, muito legais mesmo. Mas isso aí realmente ficou meio estranho. Eu preciso entender melhor isso aí. Tá mudo, professor. É estranho mesmo, Matheus. A grande parte da minha tese de doutorado em filosofia é sobre Nietzsche, né? E outras coisas que eu publiquei são sobre Nietzsche. É muito estranho mesmo, cara. Nietzsche é um pensador... Olha, estou tentando botar aqui o programa, não estou conseguindo, não está baixando aqui. Está com problema aqui, ó, não está. Se alguém tiver para mandar para o Ocimar, eu não estou conseguindo mandar. Esse é o meu problema. Eu posso até mandar para o grupo de WhatsApp lá e depois, né, se o Ocimar estiver participando, ele vai ver lá. Eu mando depois. Olha só, o Nietzsche é um autor que, não sei se vocês conhecem a expressão do Nietzsche, ele mesmo cria uma expressão que diz assim, que ele fala o que significa leitura, o que é ler alguém. Ele diz, escreve com sangue e verás que sangue é espírito. E aí ele diz mais à frente, odeio leitores preguiçosos. Mais um século de mais um século de leitores e o espírito estará fedendo. O que é ler um autor, sabe? Ou uma autora? É entender um autor? É dominar o que ele diz, o que ela diz? Cara, o que o Nietzsche está dizendo é que toda leitura é antropofágica. É isso. É assim que eu leio a Bíblia, por exemplo. Eu faço antropofagia. É assim que eu leio Fernando Pessoa. Se eu não fizer antropofagia, eu não tornei o texto vivo.
O Nietzsche coloca isso como condição de leitura dele, sabe? Ler é uma experiência corporal, é incorporar, é ser afetado, afetada, é atravessado por aquela multiplicidade que a gente chama de Nietzsche, de Fernando Pessoa, mas aquilo é multiplicidade. Fernando Pessoa, então, nem se fala. Entende? É uma experiência de devir. Então, o Nietzsche exige isso como condição de leitura. Sabe? Então, assim, eu diria que isso, para mim, na minha vida, se tornou uma condição para ler qualquer coisa que eu entenda como filosoficamente interessante. Eu tenho que, de alguma maneira, comer o autor, a autora. E, sabe, digerir. E ele ou ela me metamorfosear como um alimento, sabe? Entrar e me diferenciar. Como diz o Deleuze, ao falar o que é um aforismo em Nietzsche, ele diz que é uma experiência do fora, que nos arranca, nos exterioriza, no sentido que nos lança para além de uma interioridade fechada que domina um texto. Nietzsche faz isso. O Guimarães Rosa faz isso. Ninguém consegue ler Guimarães Rosa se aquele negócio não te atravessa pelas entranhas, sabe? Então, você está certo, cara. A linguagem, tudo isso no Nietzsche é tudo problemático. A noção de estilo no Nietzsche. O Nietzsche vai mudando de estilo, cara. É muito louco aquele negócio. Entretanto, a gente tem que saber que a gente tem que entrar em contato com sangue alheio. A gente tem que sair dali, sabendo que um alimento entrou na gente e dá caganeira. Muitas vezes vai ter caganeira com essa merda. A gente não está acostumado, não. Por isso que o Deleuze diz que a vida se faz por atravessamento. Então, Matheus, você está certo, cara. Você está certo. É polêmico, é estranho, é estranho. A gente vai falar discorda, a gente vai ter que entrar e falar, caraca, agora entendi. Aí essa obra ele mostrou porque essa variação, agora entendi, tem um projeto por aqui. Mas, cara, saiba o seguinte, ninguém sai imune da obra nietzschiana se teve uma relação com a obra nietzschiana. Ninguém. Não tem imunidade. Sabe? É uma foda. Não tem vacina para essa porra. Mas eu diria que é assim que a gente poderia ler um cara como Foucault, um cara, sabe, ler essa galera. Não é ler para se afirmar, é ler para deixar se reinventar. É isso que o Nietzsche chama de leitura. Então, cara, vamos lá. Muitas caganeiras, né? Até o final do período. É muitas caganeiras. Eu já tive muitas. Então, Matheus, concordo com você, meu amigo. E já estou preparando. É claro que muita gente vai se fechar, porque minha crença, né, por causa da crença, porque não gostou. É assim, isso não é problema também. A questão é saber que um bom Fernando Pessoa, eu adoro ler Fernando Pessoa, adoro. Mas um bom Fernando Pessoa é aquele que eu saio e falo, caralho, não entendi porra nenhuma. No entanto, cara, muita coisa mudou. Não entendi muita coisa, mas muita coisa mudou. Professor, fala, meu amigo. Você já leu o Zaratustra, Tragédia Nietzschiana, do Roberto Machado? Eu fui aluno dele. Então, eu comprei esse livro aqui, está aqui comigo. Eu queria te perguntar se tem algum capítulo aqui que explica essa polêmica que eu coloquei e que você tentou explicar aqui. Tem algum capítulo que a gente possa... Tem. O capítulo é a parte que fala sobre a segunda parte do Zaratustra, do texto dos compassivos. Ele fala rapidamente ali, pode dar uma olhada, mas é rápido. Então, ele ensina que a gente pode se assustar com Nietzsche, mas que isso não tem problema, né? Ah, não. Isso, cara, isso aí não fala no livro, não. Não, isso é o que eu estou dizendo. Eu digo com relação, alguma coisa com relação a essa polêmica que eu coloquei, né? Cara, eu vou falar para vocês assim, eu não dou curso de introdução à filosofia. Uma pena, porque eu acho que eu faria parte do curso de introdução à filosofia preparando para a porrada que é a filosofia, sabe? Filosofia é porrada, cara. É hardcore esse negócio aqui. Mas não é porrada porque é violento, não é nada disso, não. É porrada porque desconstrói. Porque desestabiliza. Uma filosofia sem desestabilização não é porra nenhuma. O Foucault chegou a dizer
que ele escrevia livros e pesquisava temas para que ele pudesse sair diferente do que ele era. Então, ele dizia que cada livro era uma metamorfose. E, por isso, fazer filosofia, diz ele, é cultivar o estranhamento. É isso, cara. Como diz o Nietzsche, né? A expressão do Zaratustra, modinha de realejo. Tem gente que gosta de modinha de realejo, sabe? É pegar conceitos e fazer modinhas, e fazer festinha. Cara, não é bem isso não, cara. Para que você possa celebrar a partir de um conceito, você tem que ter estranhado pra caralho. Não é à toa que Aristóteles e Platão disseram que a origem da filosofia qual é? O espanto. Taumatzen. Espanto. Filosofia sem espanto não é nada. Filosofia sem um estranho não é nada. Entende? E é isso, é uma provocação. E não é uma provocação porque quer fazer provocaçãozinhas. Não é nessa bobeira, não. Eu quero me dizer progressista. Nada disso, cara. Filosofia é estranhar. Estranhar o habitual, estranhar o normativo, estranhar o naturalizado, é estranhar. Sabe? E Nietzsche é uma espécie de... Nietzsche, Marx, Foucault, Deleuze, Kant, todo mundo, cara. Descartes, sabe? Mestre Eckhart, Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Freud escandaliza até hoje, né? A gente está aqui. Agora, isso não quer dizer que a gente vai ter que concordar, não. A gente estranha e pensa e reformula e vê e fala assim, mas também não tem isso, também não tem aquilo. Também penso assim, é claro que é assim. A gente também produz estranhamentos. A gente não só se estranha com o que os outros fazem da gente, né? Mas a gente também produz estranhamentos. A gente também exercita outros devires. É óbvio. Mas a gente tem que estar pronta, né? Para entrar naquilo que Hegel chama de experiência. É a Fahrung, em alemão, que vem do verbo fahren, que é viajar. Filosofia é uma viagem, é um deslocamento. É isso. Gente, chega. Porra, já estou aqui... Já não estou com caganeira, não, porque isso aí eu já passei muito mal ao longo de muitos anos na minha vida. Então, é problema de vocês agora. Mas já estou exausta aqui. Então, uma boa semana para todo mundo, tá? Semana que vem a gente mergulha mais. Obrigado, Bia. Obrigado, tá? Luciano, obrigado. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Bom dia. Bom dia.